Eita Jesus. A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Irmãos, a minha internet está uma bênção. Se cair, em nome de Jesus, fica tranquilo que eu vou continuar a transmissão. Tá bom? Mas a minha internet está fraca. Sei que mistério é esse. Esses dias tem sido uma bênção. Mas Deus sabe todas as coisas. Então a paz do Senhor a todos aí que estão ligados em mais uma oração em palavra em nome de Jesus. E eu quero crer que Deus há de abençoar a sua vida de uma forma tremenda em nome de Jesus através da palavra. Antes de qualquer coisa, queridos, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de agradecer, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, glorificando e exaltando o teu santo nome. Tu sabes, Senhor Deus, todas as coisas, e eu te peço, Senhor Deus, abençoa poderosamente a cada um em nome de Jesus Cristo nesta tarde, Senhor. Pai, fala conosco, toma toda a mente e coração cativo a ti, Senhor, e nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Tira-me, Senhor Deus, da tua aljava, põe-me na tua mão como uma flecha, e que eu possa acertar o alvo, o objetivo, a qual por mais uma vez tu permitiu que eu estivesse na frente desta câmera para falar acerca da tua palavra, Senhor. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, querido. Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. E abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Um texto bastante conhecido. Deixa eu ajeitar aqui. Gênesis, capítulo de número 1. Versículo de número 3. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3. Amém? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3, está escrito assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mais uma vez eu vou ler. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Queridos, há um tempo atrás, ao ouvir este versículo, ao ler este versículo, e a ligar a ele algumas situações que estavam acontecendo, o Senhor colocou uma palavra no meu coração acerca dessa ordem de Deus que Ele lançou em Gênesis. A palavra que Deus lança em Gênesis, ela não apenas transforma aquele momento, mas eu creio que essa palavra rema de ele dizer haja luz, eu creio que ela vem alcançando os meus dias e a minha geração e todas as gerações que vieram antecessoras a mim, e com certeza alcançará as gerações posteriores. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que quando Deus ele veio ao nosso conhecimento, como a Bíblia fala, a terra, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão, né? Havia muita escuridão, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, quase não sai, pairava sobre as águas. E a Bíblia diz que Deus ele lança uma palavra sobre aquela situação de caos e escuridão. Ele diz assim, o texto que eu li, ele diz, haja luz.
E quando a Bíblia fala que essa palavra é lançada da boca do próprio Deus, tudo que estava escuro aparece. Tudo que estava na escuridão aparece. Tudo que estava em trevas é revelado. E ao ser revelado, ao aparecer, tudo ao estar ali, né, aparecendo agora com a luz que brilhou sobre aquela situação, Deus ele começa a organizar as coisas, né? Ele separa a terra da água, ele separa a água do firmamento e coloca o firmamento sobre as águas, faz separação entre o firmamento e as águas. Ele junta as águas em um determinado ponto e assim a Bíblia diz que aparece a porção seca, que é a terra. E ali Deus começa, né, o processo de criação, aonde ele lança a palavra sobre os animais, sobre as plantas, sobre os frutos. E nós sabemos que ocorre ali, né, a obra-prima de Deus, a criação de todas as coisas. Mas eu não quero falar em si sobre a criação. O que eu quero mencionar aqui é Deus nos ensinando algo através da sua atitude. Deus ele poderia fazer todas as coisas só com o poder da sua palavra, com certeza. Porém, através, né, desta atitude que ele teve em relação à luz, ele mostra a mim e a você uma atitude diferente, irmãos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o problema que você está enfrentando ou dificuldade que você está enfrentando. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo enxergar uma saída, eu não consigo enxergar, né, uma luz, um caminho aonde eu possa ir. E é justamente nesse momento que é necessário uma intervenção de Deus. É justamente nesse momento que é necessário uma intervenção do Senhor. É justamente nesta hora que a palavra do Senhor chega em nossas vidas. A Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que a palavra que foi lançada da boca de Deus ali naquele momento foi: haja luz. E através desta palavra, todas as coisas foram visíveis. Talvez neste momento, a situação em que você está passando não permita você enxergar uma saída. Então, já que você não está enxergando, chegou o momento de você ir aonde há uma luz, e essa luz há de brilhar sobre a tua vida. Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando esta luz de Deus é revelada a você, quando esta luz maravilhosa, esta luz é revelada a você, ela diz: lâmpada para os meus pés. Quando a palavra de Deus é revelada à minha vida, eu passo a enxergar o caminho em que eu estou traçando. E ao enxergar o caminho que eu estou indo, ao contemplar o caminho que eu estou trilhando, eu tenho a capacidade de identificar se é um bom caminho ou se é um mau caminho. Porque eu sou uma pessoa inteligente, irmão. Você é uma pessoa inteligente. Você só vai seguindo por um determinado caminho sem ter noção do que é, se você não sabe, se você não enxerga o caminho. Agora, se uma luz brilha e você passa a identificar o caminho, você sabe se é um caminho ruim ou se é um caminho bom. Então só depende de você. A escolha vem de você.
Deus, nesta tarde, está te dando a oportunidade de você contemplar que tipo de caminho você está seguindo, irmão. Que tipo de caminhada, que tipo de estrada você está seguindo. Porque ele diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus está cuidando dos teus pés. A Bíblia diz em Salmo 91, se não me falha a memória, verso 11, diz que Deus enviará anjos e colocará perto de você para que te proteja e teu pé não tropece em alguma pedra. Deus está cuidando de você. Deus está zelando por você através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela demonstra o caminho a qual você está seguindo. E pelo fato de você contemplar este caminho, a Bíblia ainda diz assim, e luz é ao meu redor, luz para o meu caminho. Eu consigo identificar as pedras que estão no meu caminho. Eu posso desviar delas. Eu posso desviar, dos empecilhos, das dificuldades desse caminho. Eu posso retirar as pedras. Eu posso finalmente contemplar aonde eu estou pisando. Eu posso também identificar aonde não é para me pisar. Porque existem locais que eu posso pisar e de repente ali é barro, eu posso escorregar. De repente ali é uma lama, eu posso ficar atolado. Então quando a luz brilha sobre o caminho, eu posso identificar, justamente o que? Eu posso identificar aonde eu estou pisando e que caminho eu estou traçando. Agora eu quero te dar uma informação, querido. Existe um caminho que é maravilhoso. Existe um caminho que é algo sobrenatural. Existe um caminho que é algo, querido, que eu não tenho palavras para definir acerca desse caminho. João 14,6. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus Cristo é o único caminho, é o verdadeiro caminho. Quando eu digo único caminho, eu digo único caminho para a salvação. Porque o mundo te apresenta inúmeros caminhos. O caminho da droga, o caminho do alcoolismo, o caminho de lucros fáceis, o caminho de você ser uma pessoa que não tem caráter, que ganha a vida, assim, dando golpe nas pessoas. Existem outros caminhos também que levam para longe do Senhor, sabe? Só que o único caminho, o verdadeiro caminho, é o Senhor Jesus. E ele diz assim, vinde após mim, vinde a mim. Ele diz na sua palavra assim, olha, aquele que quiser vir após mim, ele dá uma condição, ele te dá uma escolha. Ele diz, olha, aquele que quiser, não é obrigado. Só que através da minha palavra, através de mim, diz o Senhor Jesus, você passa a enxergar o caminho que você está traçando. E você também tem inteligência para identificar se é um bom caminho ou não. Porque, querido, deixa eu te falar uma situação. O mundo te apresenta vários caminhos. Porém, lá no finalzinho eles fazem uma interligação. E aí, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Dentre todas as realidades que você possa pensar ou imaginar, eu vou te falar uma grande verdade. Existem apenas dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Vou dizer novamente, para depois você não dizer que eu não avisei. Existe um caminho que te leva para o céu, mas também existe um caminho que te leva para o inferno. E esse caminho que te leva para o inferno, irmão,
Pense num caminho largo. Pense num caminho grande. Pense num caminho confortável. É um caminho a qual nós achamos fácil. Mas lá na frente a gente percebe que o preço a ser pago por esse caminho fácil é um preço muito doloroso. E Jesus Cristo não quer que você siga esse caminho, mas Ele te deu o livre-arbítrio. E Ele diz: aquele que quiser vir após mim, Ele dá uma palavra dizendo assim: negue-se a si mesmo. Esse é um dos primeiros passos que você dá em direção ao caminho da salvação. Negar-se a si mesmo. E eu lhe digo, irmão, não é fácil. Não é fácil abrir mão do seu eu, abrir mão do ego, mandar a soberba embora para longe de você. Não é fácil, mas também não é impossível. E Jesus Cristo diz: negue-se a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, Ele diz: agora tome a sua cruz. Carregue o peso da responsabilidade de suas escolhas. Carregue o peso da responsabilidade do teu querer e da tua vontade, pelo menos neste momento. Porque a cruz que você vai estar carregando, querido, é justamente a cruz que trará a você um grande ensinamento, uma grande mudança no seu caráter e na sua vida. A cruz muda o homem. A cruz transforma o homem. A cruz regenera o homem. A cruz dá uma nova vida ao homem. A cruz, ela arranca aquilo que, como ser humano, não temos poder suficiente para arrancar por nós mesmos. A cruz, ela aponta a direção certa para o alvo, que é Cristo. Tome a sua cruz. Não tenha medo. Tome uma atitude em relação ao Senhor. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. A luz que brilhou no teu caminho, a luz que se revelou a você, ela muda a história. Quer uma prova disso? A Bíblia diz que havia um certo homem que presenciou a morte de um dos primeiros mártires da Bíblia, chamado Estevão. Estevão, pela sua fé, foi apedrejado. Porém, em meio ao apedrejamento, ele levantou seus olhos aos céus. Ei, irmão, deixa eu te dar um conselho. Estão te apedrejando? Eleve teus olhos aos céus. Estão te tacando pedra? Eleva teus olhos aos céus. Estão falando mal de você, estão te julgando? Eleva teus olhos aos céus. Não perca tempo aqui na horizontal. Olha para a vertical. Não perca teu tempo aqui nas coisas naturais, naquilo que pode afetar apenas aquilo que é natural. Olhe para as coisas espirituais, para as coisas plenas. Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ele levantou seus olhos aos céus. E a Bíblia diz que ele contemplou Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai. E ali nós sabemos quem estava lá. Um certo jovem chamado Saulo, que era um jovem muito determinado, irmãos. Determinado a que ponto? Determinado ao ponto de proteger a sua fé. Ele acreditava firmemente que o cristianismo era uma seita e ele queria defender a fé judaica com todas as forças. Então ele prendia, ele lançava sobre o cárcere
Se não me falha a memória, até algumas pessoas foram mortas. Então tudo isso, querido, ele fazia defendendo a sua fé. Até que um dia ele pediu cartas para ir até a cidade de Damasco, justamente para prender mais cristãos. E a Bíblia diz que no caminho, oh maravilha, no caminho brilhou sobre ele uma forte luz. E quando a luz brilhou sobre ele, ele veio ao chão. Quando a luz brilhou sobre ele, ele veio ao chão. E naquele momento ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que tu me persegues? E foi quando ele levantou e disse: Senhor, quem és tu? Quem é o Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento ele teve plena convicção de quem era Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. E naquele momento a luz de Cristo brilhou sobre ele. Aí você vai dizer assim para mim: mas pastor, ele ficou cego. Verdade. Porque quando a luz de Cristo brilha verdadeiramente sobre a vida de uma pessoa, ele fica cego para as coisas do mundo. Ele fica cego para as coisas que tiram a presença de Deus. Ele fica cego para as coisas que afastam ele de Deus. Ele fica cego, ele rejeita. Ele não quer mais nada que afaste ele de Deus. Ele prima, ele traz como primazia a presença de Deus, estar do lado de Deus, estar junto com o Senhor Jesus Cristo. Então ele fica cego para o mundo. Ele pegou ali, teve o brilho de Cristo ali, e Deus deu uma orientação a ele. Jesus deu uma orientação a ele. No mesmo patamar dessa transformação, você percebe que Deus enviou um servo dele até onde ele estava, e ao orar por ele, a Bíblia diz que escamas caíram dos seus olhos. Literalmente, escamas caíram dos seus olhos. Quando a luz de Cristo verdadeiramente brilha sobre a vida de uma pessoa, tudo aquilo que impedia a tua visão, tudo aquilo que fazia com que você enxergasse as coisas de forma errada, tudo isso cai por terra. Tudo isso é arrancado. Tudo isso traz sobre a tua vida algo maravilhoso, que é justamente a visão verdadeira do caminho, a visão verdadeira da missão. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, querido, diante de Deus. Nós estamos aqui, querido, para apregoar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Sabe? E infelizmente, nós temos nos preocupado com muitas coisas, menos com a pregação do Evangelho. E isso me entristece. Estamos preocupados porque a igreja do fulano está enchendo e a minha está secando. Estamos preocupados porque fulano prospera e eu não. Estamos preocupados: fulano já casou e eu ainda não casei. Beltrano já está próspero e eu não. Fulano abriu uma igreja agora, já tem carro novo, e eu estou há 10 anos no ministério e até agora nada. Você realmente acha que isso é preocupação, irmão? Sinceramente. A Bíblia diz que quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas, as demais coisas, elas te são acrescentadas. E quando Deus acrescenta algo, querido, eu sei que a medida de Deus ela
ela é maior que a nossa, isso eu tenho convicção. A Bíblia diz que a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante, glória a Deus por isso. Só que também Deus é sábio, querido, na sua medida. E Ele não vai te dar algo, com o perdão da palavra, que vai te abestalhar, irmão. Porque tem crente que não sabe receber bênção. Acho que é por isso que ainda não recebeu. Tem crente que quando recebe bênção se abestalha, aí acaba valorizando mais a bênção do que o abençoador. É verdade, eu vou falar, Jesus, fica tranquilo. Tem pessoas que valorizam mais a bênção do que o abençoador. E aí Deus é sábio, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Em nome de Jesus Cristo, creia e compreenda uma coisa. Quando Deus ele diz que as demais coisas te serão acrescentadas, é porque Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe a intenção do teu coração e também Ele sabe até que ponto Ele pode te abençoar. Então Deus ele te ensina a viver com aquilo que você tem, irmão, conforme eu vou colocar assim, conforme uma vida abençoada. Deus ele não vai, de maneira nenhuma, Deus ele não vai de maneira nenhuma te abençoar muito para que depois lá na frente você se abestalhe. Ah, pastor, mas por que tem tanto pastor aí alcançando riqueza e acaba se desviando essas coisas? Irmãos, Deus projetou algumas pessoas? Projetou. Tem muitas pessoas famosas? Tem pessoas famosas. Tem até um versículo na Bíblia, se eu não estou enganado, está em Provérbios, que ele fala sobre a fama. Deus ele projeta alguém. Deus, quando ele quer, ele projeta alguém. Por exemplo, a Bíblia diz que a fama de Davi, depois que derrotou Golias, se estendeu por todo Israel. Então, Deus ele traz fama. Ele traz, quando ele quer, ele exalta a pessoa. Aí a gente pensa o seguinte: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor exalta. Mas hoje em dia, irmãos, os homens estão exaltando homens. Porque quando Deus exalta, Ele exalta para a glorificação dEle. E quando o homem exalta, irmão, ele está exaltando somente o homem. O homem. Eu já falei isso aqui milhares de vezes, eu vou repetir porque é algo que eu não entendo, irmão. É algo que eu não entendo. Se você é pregador da palavra, meu amado amigo, minha amada irmã missionária, se você é pregador do evangelho, em nome de Jesus Cristo, suba no altar de Deus e pregue a palavra. Pregue a palavra. Não faça um show no altar. Sabe? Tem pessoas que têm feito um show no altar porque tem um determinado talento de mover o povo, de mover a multidão. E sabe por que o povo muitas vezes vai até esses determinados locais? Porque o movimento, preste atenção no que eu vou dizer, o movimento, ele traz um alívio momentâneo para aquele momento. E o que é engraçado é que todos os sentidos das palavras são interligados. O movimento traz um alívio momentâneo para aquele momento. Você compreendeu? É só um momento. É rápido. É rápido. E eu te provo isso, eu não vou muito longe não, irmão. Eu te provo isso. Lembra daquela vigília abençoada que tu foi? Lembra dessa última vigília abençoada que tu foi? Sapatearam, rodaram, clamaram, fizeram, né?
Foi um repleplé, caiu crente para direita, para esquerda, para frente, para trás. Foi uma benção. Infelizmente, irmão, quando foi no outro dia, já tinha crente murmurando. Já tinha crente falando mal da vigília. Já tinha pessoas dando mau testemunho. Às vezes está na vigília, nem acompanhou a vigília direito, às vezes dormiu na vigília. Se tu vai para uma vigília para dormir, criatura, tu vai fazer o que na vigília? Aí quando sai da vigília, viu, tinha um peso na vigília, tu tinha um peso. O peso era tu. Era tu que era o peso da vigília. E aí a gente não consigo compreender isso, irmãos. Pessoas transformando o altar de Deus num palco. Porque é o fulano... E detalhe, infelizmente o nosso povo, nós cristãos, somos atraídos por fama. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Chama um pastor, não sei, um pastor que prega a palavra de Deus, que seja um pregador da palavra de Deus, mas que ele não seja conhecido, mas que seja um pregador da palavra de Deus. Aluga um galpão desse e coloca lá: pastor fulano de tal vai estar pregando a palavra do Senhor em tal galpão, venha participar para ouvir a palavra. Pergunte para mim se vai alguém. E se for, você vai contar nos dedos. E eu lhe digo por quê. Porque ele não é conhecido. Ele não tem fama. Agora, fala que vai um pregador famoso para você ver. Quem é que tá na mídia agora que enche galpão? Júnior Trovão. Quem mais? Silas Malafaia. E outra, não estou falando mal desses pastores não, tá, irmão? Eu não estou falando mal deles não. Eu tô dando aqui uma comparação apenas. Sabe? Enche. Por quê? Porque tem uma fama. Tem... Lógico, também tem um ministério todo, né, por trás deles. Né? Só que o que eu estou querendo dizer, querido, é que muitas pessoas, multidões são atraídos pela fama. Porque, por exemplo, esse pastor que não tem fama, ele também fala a palavra de Deus. E quando um pastor que não tem fama prega a palavra, será que ele está pregando uma palavra diferente daquele que tem fama? Será que ele está pregando uma palavra diferente? Não. É a mesma palavra, irmão. A glória não vem do homem. A glória vem de Deus. A glória não vem do homem. A glória vem de Deus. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Sabe? Que possamos, em nome de Jesus, olhar para a palavra, olhar para Cristo. Quando esse brilho da glória de Deus agiu na vida de Paulo, fazendo com que as escamas caíssem, ele passou a contemplar as coisas e decidiu tomar uma posição. E é justamente isso que Deus quer de você. A luz brilhou sobre a tua vida hoje. Disse Deus: haja luz. E através desta luz que brilhou sobre a tua vida, Ele está dizendo: vinde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde. Eu estou te mostrando o caminho. Eu estou te direcionando o caminho. Pastor, estou com dúvida. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia. Entrega. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Você que vai entregar a sua vida ao Senhor, o seu caminho,
Eu quero orar por você, querido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar esta vida, Senhor, que está entregando, Senhor Deus, o seu caminho, a sua vida a Ti, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Guarda e protege ela, Senhor. Direciona ela, Senhor Deus, na Tua palavra. Que ela possa crescer na graça e no conhecimento. Revela a ela, Senhor, aonde ela tem que congregar e que ela possa ser direcionada pelo Teu Espírito. Abençoa ela de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, abençoa cada pessoa, Senhor, que ficou até agora na live, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Abençoa ele de uma forma tremenda. Guarda, protege, Senhor. Pai, que esta palavra faça morada em nós. Que possamos não apenas ser ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estaremos ali na Cachoeirinha, na Igreja Evangélica Leão da Tribo de Judá, do pastor Cláudio, ali na Avenida Ipixuna, 1342, ao lado do Lanche do Pedrinho. Nós vamos estar ali ministrando a palavra do Senhor e eu creio que Deus há de se manifestar ali pela sua infinita misericórdia. Não é por minha causa não, tá, irmão? É porque Deus é misericordioso e Ele sabe da necessidade que eu tenho de ouvir a sua voz e que as pessoas de lá também têm de ouvir a voz dele, né, em nome de Jesus. Irmão, compartilha aí o Oração em Palavra, em nome de Jesus. Compartilha esse grupo, compartilha essa página, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho este vídeo vai estar lá na minha página, lá no meu canal, no YouTube, Pastor Weber Souza, né? Vai lá, visita lá o canal, te inscreve no canal, dá um like em nome de Jesus e divulga o canal para outras pessoas, para que pessoas possam receber esta palavra também. Porque aonde eu não posso ir, querido, que a palavra do Senhor chegue através das redes sociais. Eu conto com você, querido, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, sexta-feira, ainda tem Oração em Palavra. Amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui novamente com mais uma Oração em Palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.